Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos estudar sobre função do primeiro grau ou a função afim. Se você ainda não viu o último vídeo, onde eu faço uma breve introdução sobre as noções de funções, assista, tá bom? E aí depois volta para cá para você entender melhor o que eu vou dizer aqui. Função afim é um assunto que é muito cobrado tanto em todos os vestibulares, tá bom? Aparece sempre de uma forma ou de outra, certo? Eu vou dividir essa aula em 3 partes. Então, eu vou começar falando sobre esse assunto, depois vou falar sobre gráficos de função, e aí, mais para frente, eu vou falar sobre algumas aplicações em vestibulares, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa sobre a função afim que nós temos que saber é a forma geral da função afim, tá? A forma geral da função afim é essa aqui, y é igual a vezes x mais b. Lembrando que esse y, o valor dele depende da minha variável x. Ou seja, a cada valor que eu atribuo a x, eu vou achar um valor referente a y, tá certo? Então é isso que quer dizer a minha função. Então a forma geral dela é a vezes x mais b. Onde o a é o meu coeficiente, e aí quando nós formos ver gráfico de função, vai ficar mais evidente isso. E o b é o meu termo independente, tá bom? Então basicamente é isso aqui, a função do primeiro grau. E agora vou aqui apagar o quadro e vou trazer então números para nós, para a gente poder ver a aplicação com números da função do primeiro grau, tá bom? Então vamos lá. Certo, então olha para cá para o quadro, olha só, então eu tenho que calcular y nos seguintes casos, tá? Então isso aqui é uma dos primeiros contatos que você vai ter em exercício nos livros, na tua escola, tá bom? Para você aprender sobre função. Então, olha direitinho e vamos entender com calma esses conceitos aqui. Então, veja bem, ele vai te dar aqui a função, tá? Então, no caso, a primeiro exemplo eu tenho y igual a 3 vezes x menos 2, e aí ele quer saber qual é o valor de y quando x vale 7. Para eu achar, então, o valor de y quando x vale 7, basta eu fazer o quê? Eu substituir o meu valor de x por 7. Então, o que eu vou fazer? Veja bem, ó, y vai ser igual a 3 vezes 7 menos 2. E aí eu tenho uma continha simples. 3 vezes 7, 21. 21 menos 2 igual a 19. Então, esse aqui é o meu primeiro caso. Então, 7, o meu y nessa função vale 19, tá? Aqui no segundo exemplo, então y igual a 5 vezes x mais 3 sobre 2, quando x vale 4. Lembrando, então o que eu faço para poder achar o valor de y nesse caso? Substituo o x por 4, tá bom? Então vamos lá. Então olha só. Então y vai ser igual a 5 vezes 4 mais 3 sobre 2. 5 vezes 4 dá 20, mais 3 sobre 2. Que seria 20 mais 1,5, né? Então, fazendo essa soma de fração, como é que eu tenho aqui? Olha só. Então, 2, né? E aí, 2 vezes 20 dá 40, mais 3. 43 sobre 2. Então, esse é o meu valor do meu y quando x vale 4, tá bom? Vamos fazer mais alguns exemplos? Tudo bem, então, olha só esses exemplos aqui. Então, agora eu peço para calcular o f de x. Gente, aqui o procedimento vai ser o mesmo do que antes. O que vai mudar aqui é porque no lugar de y, eu coloquei f de x, tá? Só isso. Então, f é uma função f em função de x. Então, f de x igual a menos 4x mais 3, calcule f de 2. O que isso quer dizer? Significa que no lugar de x, eu vou colocar 2. Então, olha lá, bem fácil, né? F de 2 igual a menos 4 vezes 2 mais 3. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Mais 3 igual a menos 5. Tá bom? F de x igual a x sobre 2 menos 1. Calcule o f de 1. Isso significa que no lugar de x eu vou colocar 1. Então, f de 1 vai ser o quê? 1 sobre 2 menos 1. E aí, fazendo aqui a operação com fração, né? Com fração. Esse multiplica com esse. 2, 1 menos 2, menos 1 sobre 2. Então, viu como é fácil? Viu como é tranquilo?
Quando aparecer f de x, é a mesma coisa que tiver y. Quando aparecer f e no lugar do parênteses tiver no lugar do x um número, significa que na tua função, tu vai substituir o x por aquele valor. Apenas isso, tá bom? E aí, para encerrar, vamos agora ver então o que é o zero da função, tá bom? Então vamos lá aqui no quadro ver o que é o zero da função. Então olha só, então, vamos ver aqui o que é o zero da função. O zero da função, ele vai ser muito importante para nós também lá quando nós formos estudar sobre os gráficos da função, que vai ser a próxima aula, tá? Veja bem, o zero da função é aquele valor que x vai assumir quando a minha função tiver o valor igual a zero. Tá bom? Ficou difícil? Vamos lá ver aqui no quadro para você entender melhor. Olha só. Então, o que eu falei? É o valor que x vai assumir quando a minha função for zero. Então, ou seja, quando o meu f de x for zero, x vai assumir um valor. Porque eu não sei se você lembra lá no primeiro quadro que eu coloquei, eu fiz uma tabelinha assim, não foi por acaso, que eu tenho o valor de x e y. E aí, o que acontece? Quando o y for zero, x vai ter que assumir um valor. E justamente esse valor, ele é chamado de zero da função. Então, vamos lá, olha só. Como é que a gente calcula o zero da função, tá? Muito importante. Ele tem uma forma algébrica, mas se você tem dificuldade de decorar, é bom você entender como chegar lá. Então, para você chegar lá, basta igualar a tua função igual a zero. Então, veja bem, ó, f de x é o quê? A vezes x mais b. Isso é igual a zero. Então, a vezes x mais b igual a zero, basta eu isolar o valor de x. Então, como é que vai ficar? Ó? Eu subtraindo menos b de ambos os termos, né, da equação, vai ficar a igual a vezes x igual a menos b, x igual a menos b sobre a. Menos b sobre a. Deixa eu colocar mais para cá, vai ficar mais entendível, né? Então, vamos colocar assim, ó. X igual a menos b sobre a. Então, esse aqui é o meu valor que x vai assumir, fazendo com que a minha função zere, tá bom? Então, vamos lá calcular alguns zeros da função. Vamos usar os exemplos anteriores que nós colocamos aqui. Vamos lá, então. Eu trouxe aqui um exemplo de cada para a gente poder achar o zero da função, né? Então, professor, vamos lá. Como é que a gente acha o zero da função no primeiro caso? Veja bem, meu querido gafanhoto, meu caro aluno. Basta igualar se minha função é igual a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, 3x menos 2 igual a zero. E aí, menos 2, se eu subtrair dos dois termos da equação, vai ficar como? Deixa eu jogar para cá. 3x igual a menos 2. Agora, eu vou dividir ambos os lados por 3, vai ficar como? X igual a menos 2 terços. Então, se você substituir 2 terços nessa função aqui, esse valor vai zerar, tá bom? E aí, esse é o zero da função. Aqui no segundo caso, olha só. Esse segundo caso aqui, ó, vamos lá. Então, f de x igual a x sobre 2 menos 1. Então, lembra que eu falei? Iguala esse cara a zero. E aí, vamos fazer de branco aqui para diferenciar. Não, no amarelo, vamos continuar no amarelo. Então, vai ficar como? X sobre 2 igual a 1. E aí, esse 2, multiplico todos os lados por 2, vai ficar como? X igual a 2. Então, quando você substituir 2 aqui nessa função, essa função vai zerar. Então, esse aqui é o zero da função, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje. Foi uma aula, assim, um pouquinho mais simples, mas aí, nas outras aulas, nós vamos ver com vocês, nós vamos ver juntos aqui, assuntos mais profundos, que exigem um pouquinho mais de análise, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like e compartilhe com todos os seus amigos. Um grande abraço, valeu e até a próxima.